Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre um lançamento recente, uma série que foi lançada recentemente na Netflix, que é uma série de adolescente turca chamada Love 101. Antes de iniciar o papo sobre a série, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal se vocês gostam de acompanhar vídeos sobre livros, filmes e séries e muitas indicações para vocês assistirem em diversos serviços de streaming. O primeiro episódio de Love 101 começa com uma mulher entrando em uma casa abandonada que está bem caindo aos pedaços, por sinal, e diz que a entrada é proibida. Nesse momento, nessa casa, é muito legal porque bate uma nostalgia, pelo menos para quem nasceu nos anos 90 como eu. Acompanhamos alguns brinquedos, alguns objetos que eram muito utilizados nos anos 90, principalmente por crianças e adolescentes. E eu lembrei de vários lá, que vários daqueles lá eu tinha. E deu uma saudade gostosa daquela época. E aí voltamos para 1998, para a história oficialmente sobre 5 adolescentes que eram conhecidos como os piores. Um desses meninos é todo empreendedor, formou um time de nerds para vender deveres de casa. O outro joga basquete e numa dessas partidas ele meteu a porrada no juiz. Uma das meninas é toda estrategista, procurando pessoas ou tentando conquistar pessoas em troca de favores. E o outro aluno vive bêbado e não frequenta as aulas. Sobre a quinta participante eu vou falar um pouquinho mais depois, mas ela é uma menina toda certinha, romântica e estudiosa, bem diferente dos 4. Aí acontece uma competição de debate na escola e nessa ocasião todos os 4 aprontam alguma coisa, menos a menina loirinha boazinha romântica. E vira um caos total, fazendo com que a escola seja excluída das próximas edições deste concurso. Só que para expulsar esses alunos, que é o que o diretor principalmente pretende, eles precisam de unanimidade nos votos. E uma das professoras discorda da expulsão. Um ponto que me chamou a atenção em relação aos meninos é que eles não conseguem ver que eles fizeram alguma coisa de errado. E a série tenta vender muito essa ideia de que não, eles não fizeram nada de errado em nenhum momento. Eu já não vejo totalmente assim. Eu acho que eles fizeram coisas erradas, é preciso admitir isso, adolescente ou não. Você precisa admitir que você fez coisas erradas. Tanto que um deles fala que não vai se desculpar, porque se desculpar é admitir culpa e ele não fez nada de errado. E aí já se torna um pouco polêmico nessa questão, porque você tem se você tem um pouco de moral, você consegue perceber que o que eles fizeram não é uma coisa certa, porque você não está pensando no bem de todos, ou pelo menos no bem da maioria. Você está pensando apenas no próprio bem ou na própria diversão. Mas aí até essa história, aquela menina loirinha, boazinha, romântica, ela não apareceu. Porém, aí eu fiquei pensando muito, ela deve ser muito mais importante nessa história do que eu imaginava. E aí você fica tentando conectar também com aquela outra pessoa, enfim. Várias ideias aqui na cabeça, várias conexões. Admito que peguei um crush no menino que vive bêbado, muito bonitinho ele, esse ator, muito bonitinho o ator. Por sinal, no primeiro episódio a gente começa a conhecer um pouco mais sobre a história deles, o que tem por trás dessas atitudes dele. Eu fiquei um pouco confusa em relação a esses aspectos, porque alguns dos 5 a gente até compreende porque eles agem de determinada maneira, mas teve 2 em específico que foi a menina, que não a loirinha, não a romântica, a outra, que eu não entendi. Eu até entendi um pouco a motivação dela, mas para determinadas atitudes eu não entendi a motivação, assim, principalmente no começo da história. Depois, no desenvolver, você consegue compreender mais porque ela age de tal maneira. Agora, o menino que é empreendedor, eu terminei a série sem entender por que ele tá sempre metido nesses rolês trevosos. E aí fiquei um pouco na dúvida, admito, se vocês entenderam qual é a motivação, ou melhor, não motivação, mas qual é a história dele por trás, porque eu não consegui absorver nessa primeira temporada um pouco do por trás dele. Se vocês conseguiram absorver, deixem nos comentários pra gente conversar sobre esse personagem. E aí esses 4 se juntam pra salvar o próprio rabo, óbvio, e aí que a loirinha entra na história, porque eles precisam dela, porque ela é toda romântica e inspirada nessas questões, e o plano deles é bem relacionado a isso. No final desse primeiro episódio, a gente vê que foi mandada uma carta por essa menina loira para cada um deles no futuro, e para promover um encontro. Nessa história, eles tentam conectar 2 pessoas que, na minha opinião, não tem nada a ver uma com a outra, mas eu não vou entrar muito nesse discurso porque eu já falei bastante sobre o primeiro episódio por aqui. Eu acho que falta conexão, por mais que eles tentam forçar essa conexão. Uma dessas personagens não me cativou, não gostei, não tem, ele é incoerente, ele é
inconstante, não fechou pra mim, porque ninguém pode ser, não sei, pelo menos na minha cabeça não entra essa coisa de agora eu sou um docinho. Ou ele é bipolar, talvez ele seja bipolar. Temos muito nessa história um aspecto sobre seguir regras, sobre o que os nossos pais falam que é certo ou errado, ou escolher conhecer aquelas coisas por conta própria. Não acho que a adolescência é uma loucura, pelo menos a minha não foi, eu acredito que não deve ser, mas também é uma fase de experimentação e a gente não pode se arrepender dos erros dos nossos pais. Pra gente aprender, a gente precisa se arrepender dos nossos próprios erros, né? E também é visível como nem todo pai ou mãe se importa realmente com os filhos. A gente tem uma tendência a falar que todo pai ou toda mãe ama o filho porque sim, mas não é bem assim na prática. É lindo e maravilhoso na teoria, mas na prática não é bem assim. Tanto que um dos meninos é totalmente abandonado pelos pais. Em um momento da série eu me irritei muito porque eles tentam justificar a bondade ou a maldade de um personagem com razões meio idiotas, assim. Por mais que eles tenham razão, eu acho que não é assim que você define quem é bom ou mal. Não é uma atitude, sei lá, eu acho que a gente não tem tanto poder assim pra julgar a bondade ou a maldade das pessoas, baseado em uma ou duas atitudes. Apesar que sim, o cara é meio péssimo, assim. Mas aí, pra tu julgar a bondade ou maldade, acho bem complicado, né? A série, obviamente, é cheia de clichês e eu falo isso totalmente honesta pra vocês, mas ainda assim ela tem o seu encanto. É muito interessante ver o quanto eles são diferentes e mesmo assim eles se conectam, se tornam amigos de verdade. Sobre os personagens adultos, eu acho bem importante falar que eu não gostei de nenhum. Tanto que quando eu falo de incoerência, de inconstância, eu acho que é muito mais relacionado aos personagens adultos do que aos personagens jovens. Os personagens jovens são muito bem construídos, os 5, no meu ponto de vista, mas os personagens adultos mais atrapalham a história do que ajudam nas suas próprias tramas secundárias, não trazem tanta informação, por mais que seja um ponto que começa na série, né? Eles tentam fazer determinada coisa, mas aí eles acabam largando mão no meio do caminho e aí no final acontece por si só. Mas ainda assim, acho que os personagens adultos me irritaram bastante em inconstâncias. Um exemplo que eu vou dar, que talvez, não sei se é um spoiler porque eu não vou ser tão específica. Em um caso, uma personagem fala para as crianças não beberem, certo? E aí, dá alguns episódios depois, essas pessoas vão na casa dela e ela dá vinho para essas crianças, tipo, no começo, vocês são adolescentes, vocês não podem beber. Mas aí, 2, 3 episódios depois, vocês vão lá em casa e vocês enchem a cara. Não faz muito sentido. E isso é só um dos detalhes. Tem muito mais incoerência em relação aos personagens adultos. Acho que eles focaram em criar esses 5 e deixaram para depois esses adultos e acabaram fazendo meio que de qualquer jeito a narrativa deles. Uma cena que eu gosto muito da série é a cena que eles estão brigando no laboratório. Pra mim é a minha cena preferida. Eu gosto das cores, eu gosto dos movimentos, eu acho drástica e triste um pouco também, mas engraçada e muito bem feita. Claramente a série não é primordial, mas eu admito que me apeguei muito a esses 5 amigos, então eu posso dizer que sim, eu pretendo assistir a segunda temporada. E falando em segunda temporada, agora eu vou falar de uma coisa que eu estou bem brava e que me deixou muito brava, que é o final dessa série, que ao mesmo tempo eu amei, porque eu gosto de final aberto, eu não tenho problema com final aberto, mas eu não queria que fosse tão aberto, porque é muito aberto esse final. Nossa, fica deixando a desejar muito, muito, muito. Então eu não sei quando essa série vai ter a segunda temporada, mas que deu uma raivinha de ser tão aberto assim, deu. Porém, entretanto, continuarei aqui esperando a segunda temporada para poder assistir. Porque se não tiver segunda temporada, esse final aberto, se terminar assim, vai ser ridículo. Sendo bem honesto, vai ser ridículo se terminar assim e não tiver segunda temporada. Mas oremos que tenha segunda temporada de Love 101. Eu gosto muito de um questionamento, até vou terminar de falar sobre a série com um questionamento interessante que uma personagem faz para outra. O que você falaria para o seu eu de 17 anos? E eu acho que eu teria muito o que falar pro meu eu de 17 anos. Vocês são mais velhos e pelo menos uns 5 anos a mais que 17 anos. O que vocês falariam pro eu de vocês de 17 anos? Porque, olha, eu teria muita coisa mesmo. Acredito que era isso que eu gostaria de falar sobre Love 101. Me contem nos comentários se vocês já assistiram essa série, o que vocês acharam ou se vocês pretendem assistir. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!